Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos aqui dar início a mais um estudo da Palavra de Deus. Para muitos será um estudo, para outros será uma mensagem, louvado seja Deus, que vai ajudá-lo a vencer as dificuldades, a vencer as lutas, porque você é um servo e uma serva do Senhor. Louvado seja Deus, e precisamos estar ligado no trono da graça. Se nós, louvado seja Deus, nos colocarmos à disposição do nosso Deus, se nós nos humilharmos, se nós, aleluia, louvado seja Deus, buscar ao Senhor, certamente a nossa vitória é certa. Louvado seja Deus. A estratégia de Satanás é deturpar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Daqui a pouco nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Satanás também quer impedir que ouvimos a voz de Deus. Glória a Deus. Estamos vivendo num momento muito difícil. Louvado seja Deus na terra. Glória a Deus, aonde os sinais, louvado seja Deus, eles são perigosos. Estes sinais embaixo na terra, louvado seja Deus, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de amor, louvado a sonolência espiritual, apostasia, pessoas que estão abandonando o reino de Deus. Observe, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Esse reino aqui não é de Deus. Esse reino está na mão de Satanás. Segundo a Bíblia, ele ofereceu tudo isso: riquezas, poderes, tudo aquilo que existe no mundo. Ele mostrou os poderes das nações. E ele disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrares e me adorar. Jesus repreendeu Satanás, que saiu imediatamente da sua presença. Jesus se submeteu à vontade do Pai. Estava no monte orando, no deserto, 40 dias e 40 noites, para começar o ministério evangelístico no mundo, de boas novas do reino de Deus. Muito bem. Então, a sonolência espiritual, a apostasia, que é o abandono da fé,
Nós precisamos vencer o mundo. Louvado seja Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Mas só vai vencer o mundo quem estiver com Jesus Cristo e no reino de Deus, porque senão não vai vencer o mundo. Louvado seja Deus. Também nós temos sinais na vida religiosa, muita perseguição contra o Evangelho de Jesus Cristo. Em muitos lugares não se pode falar de Jesus, não se pode falar do Evangelho, não se pode falar de Deus. O ecumenismo, também sinais. Louvado seja Deus aqui embaixo na terra. União de religiões. Todas as religiões se ajuntando-se, inclusive o ecumenismo e os batistas, o catolicismo e o batista. Louvado seja Deus, e tantas falsas doutrinas que estão como sinais da última hora. Eu não sou um pregador que prega terrorismo de maneira nenhuma. Estou aqui para pregar, para anunciar as boas novas do reino de Deus e não terrorismo. Louvado seja Deus. Que Deus falou que vai trazer a guerra para o Brasil. Jamais. Isto já está escrito lá na Bíblia, que ia haver terremotos, fome, aleluia, peste, em vários lugares. Não precisa eu profetizar isso, porque, como eu disse, eu sou um pregador, um mensageiro das boas novas do reino. Eu quero saber, aleluia, que você recebeu a vitória por intermédio do poder dado por Jesus Cristo à igreja. Ele disse: eis que vos dou poder. Aleluia. Ele chegou em Pedro e disse: olha, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Louvado seja Deus. Jesus é aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então este é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aí. Nos últimos dias também haverá desajuste familiar. Vocês podem aí olhar o mundo, veja como o mundo está, né? Glória a Deus, a imoralidade nos últimos dias. Muito bem. O amor livre, divórcio, desquite, até dentro da igreja já está sendo liberado o divórcio. Apesar que está escrito que Deus detesta o divórcio.
Graças a Deus. Então todos esses sinais embaixo na terra, louvado seja Deus, já não é mais novidade. Muito bem, na vida social, aí que está o perigo, irmão. Na vida social, glória a Deus, de todas as pessoas, principalmente dos evangélicos, principalmente dos cristãos, a preocupação só no materialismo. Quando nós temos a atenção só no material, aí nós estamos correndo risco. Aí o homem, ele passa a ser amante de si mesmo. E quando nós começamos, a humanidade começa a correr atrás só do ouro, só do material, automaticamente a criminalidade cresce também, porque deixaram de confiar em Deus, deixaram de buscar ao Senhor. Então todas estas coisas estão acontecendo e virão sobre os moradores da terra. Então não se preocupe com a guerra no Brasil. Louvado seja Deus, porque nós já vivemos uma guerra antissocial, louvado seja Deus, que acontece no nosso meio, povo do Brasil, que acontece no mundo. Louvado seja Deus, a desigualdade nas finanças, louvado seja Deus, glória a Jesus, também a discriminação racial, louvado seja Deus, o abuso sobre mulheres e crianças no mundo. Tudo isso, louvado seja Deus, é um sinal que a humanidade está em trevas e precisa urgentemente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é o que eu acabei de dizer aqui no início, louvado seja Deus, desse vídeo. Satanás quer impedir que toda a humanidade ouça, venha ouvir a Deus. Ele quer impedir. A estratégia de Satanás é deturpar a palavra. Vamos ler a palavra do Senhor. O texto sagrado que nós vamos ler é 2 Coríntios, capítulo 4. Abra a sua Bíblia aí comigo. Verso de número 4 também. Olha bem. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, aqui está dizendo, nos quais o Deus deste século, quem que é o Deus desse século? O Deus da luxúria, o Deus, louvado seja Deus desse século, é Satanás, que cegou o entendimento
dos incrédulos. Vírgula. Incrédulos. Pessoas que não creem em Deus, que não creem no nosso Senhor Jesus Cristo, que eram crentes, que criam em Deus e deixaram de crer. Portanto, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, que deixaram de crer em Deus, que deixaram de ir à igreja, que deixaram de orar, que deixaram de buscar a Deus, que deixaram de confiar a Deus. Então ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vocês observam que Satanás não quer que a luz do Evangelho das boas novas de Cristo chegue até você, chegue até o seu patrão, até a sua patroa, até o seu marido, até a sua esposa, até você, até as crianças. Louvado seja Deus. Quando a gente começa a ensinar a palavra de Deus para a criança, louvado seja Deus, as pessoas já começam a dizer, agora, louvado seja Deus, ensinar outras coisas no mundo pode, menos a palavra de Deus. Então você que é inteligente, você observa que o espírito do anticristo já opera no meio do povo, no meio do Brasil. O anticristo, o espírito dele, o espírito do diabo, já opera, louvado seja Deus, na cabeça, na mente dos governantes, na mente, louvado seja Deus, do governador, do prefeito, louvado seja Deus, dos vereadores, louvado seja Deus, para danificar a sociedade, a cidade, enfim, trazer destruição, em vez de fazer o bem, deixar de fazer o bem e fazer o mal, porque o mal, aleluia, louvado seja Deus, vai parecer bom para muitas pessoas, mas para nós que pregamos o Evangelho, queremos que a luz do Evangelho resplandeça na vida de cada um, que é o contrário de Satanás, o Deus desse século. Ele não quer que você aprenda isso, que você tenha fé em Deus, que você creia nele. Então, a estratégia de Satanás é deturpar a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Satanás quer impedir que nós ouçamos a palavra do Senhor. Mas eu quero aqui reforçar a toda a igreja, a todo ouvinte da palavra de Deus, saiba, glória a Deus, que existe autoridade constituída por Deus na terra. É Deus que coloca, permite, né? A gente vota e Deus permite aquele cidadão chegar no poder. Então, as autoridades, elas são constituídas por Deus. Então, o presidente da República, ele foi constituído por Deus. Deus permitiu que ele viesse ficar aí esses 4 anos que termina esse ano, né, de 2002. E na próxima eleição saberemos qual será o novo presidente do Brasil. Então ele é uma autoridade constituída por Deus. Muito bem.
Leiamos capítulo 9 de São Lucas, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Que diz assim, versículo 1 e 2. Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios, para curar os enfermos, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então Jesus ele é o Filho de Deus, e ele deu autoridade aos seus discípulos. Aleluia, autoridade, virtude e poder para expulsar demônios, para curarem os enfermos, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar todos os enfermos. Então, foi dado aos discípulos autoridade, e eles creram nessa autoridade. E segundo a Bíblia, fizeram milagres, curaram enfermos, mandaram os paralíticos andar, cegos também viram. Louvado seja Deus, porque Deus deu autoridade aos apóstolos. Então a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo era que todos eles, louvado seja Deus, obedecesse o ID do Senhor. Vamos lá, Mateus 16, abre a Bíblia aí, irmão. Mateus 16, glória a Jesus, que coisa tremenda é a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, verso de número 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Glória a Deus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Louvado seja Deus. Muito bem, então Jesus aqui ele deu as chaves do reino. O que é a chave? Chave serve para quê? Para abrir porta aonde não tem porta. Então no reino de Deus existe lugares que os discípulos teriam que abrir a porta. Louvado seja Deus. Tem lugares que os discípulos chegavam e havia muitos enfermos, haviam muitas pessoas doentes. Então lá, com a autoridade do nome de Jesus, eles levantavam a mão e os milagres aconteciam. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro, segundo a Bíblia, aonde passava a sombra dele, curava os enfermos. As pessoas colocavam aquelas macas no chão, aquelas esteiras no chão com os enfermos. Louvado seja Deus, para que a sombra de Pedro, quando passasse, curasse os enfermos. Então Jesus falou, esses sinais seguirão aos que crerem, farão sinais maiores do que eu fiz. Está aí a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer aqui que coisa tremenda vai ser na consumação do século. Consumação do século, presta atenção aí. Consumação do século. Capítulo de número 24 de Lucas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Glória a Deus. A consumação
do século. Coisa tremenda, irmão, é a palavra de Deus. Não, é Mateus 28, 20. Ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus, ele prometeu estar conosco. Aqui é séculos, não é século, é séculos. Então, nós estamos no século 21, muito bem, século 21, louvado seja Deus, no ano de 2022, louvado seja o nome. Então, século 21. Então, até o final desse século 21, ele prometeu estar conosco. Se ele permitir também de chegar até o século louvado 22, louvado seja Deus, então ele vai conosco, a igreja, os apóstolos, os cristãos, os discípulos, até o final dos séculos. Glória a Deus, estarão conosco. Então ele está ensinando: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Mas na consumação do século, louvado seja Deus, haverá uma purificação, aonde, louvado seja Deus, glória a Deus, haverá separação de peixe ruins e peixe bom. Haverá separação entre trigo e joio, entre ovelhas e cabrito. Louvado seja Deus, essa purificação, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse: eis que estou convosco até a consumação do século. Qualquer pessoa, criança, mulheres, rapazes, homens, tem o poder, aleluia, glória a Deus, de destruir, glória a Jesus, as potestades demoníacas, os poderes do inferno, porque Deus deu poder para a sua igreja. E nós não podemos, aleluia, ficar como um crente que não conhece a Deus. Um crente que não tem autoridade. Eu tenho autoridade, mas não vou usar a minha autoridade. Então, temos autoridade delegada por Deus, por Jesus Cristo. Então, irmão, é a hora de você levantar a bandeira da vitória, louvado seja Deus, e dar um brado de glória. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Vamos nesse momento fazer uma oração poderosa. Você que está aí, louvado seja Deus, assistindo, louvado seja Deus, comigo esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilhe. Deus abençoe a sua vida. Coloca a tua mão aí no seu peito e vamos orar. E vamos pedir que o Senhor tome o seu pensamento e leve o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Porque nós não vamos obedecer, aleluia, às ordens do espírito do anticristo, mas nós vamos obedecer à voz do nosso Senhor. Amém? Receba a tua bênção. Altíssimo Deus e eterno Pai, aí está, Senhor, esse ouvinte que está junto comigo fazendo essa oração. Eu não sei qual era o seu problema, a sua dificuldade, mas em nome de Jesus, eu repreendo este mal na vida dessa pessoa. Sai agora, em nome de Jesus. Senhor, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Assim, Senhor, como o rei Josafá, ele creu no Senhor, mesmo sabendo
que o inimigo estava à sua porta. Ele disse na sua palavra: nós não temos força, mas nós confiamos somente em Ti, Senhor. E o Senhor deu a vitória, falando para o rei Josafá: nessa peleja não terás que pelejar. Aleluia! Levanta-te, põe esse povo para marchar e vamos adorar, vamos cantar, vamos dar glória, e o Senhor pelejará por vós. Receba a tua bênção neste dia, nesta hora, em nome de Jesus. Toda enfermidade agora na vida desta pessoa, na cabeça, no ombro, na barriga, nos órgãos, nas pernas, toda fraqueza, em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai! Em nome de Jesus, receba a tua bênção. Louvado seja Deus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês. Amém.